Olá, pessoal, tudo bem? Como está sendo a semana de vocês? Legal? Vamos lá. Quem está assistindo a aula assim no dia certo, direitinho, essa aula é a da quinta-feira de história, beleza? Então vamos lá. Nossa saudação e o nosso abraço caloroso e bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que hora você está assistindo sua aula, tudo bem? Olha só que interessante, nós estamos estudando sobre ruas, né? A gente viu o nome de ruas, algumas coisas interessantes. Hoje nós vamos ver sobre placas ainda, ruas ainda e monumentos também, ok? Olha essa imagem aí, né? A gente já deu para perceber, né? Pelo galo, que aqui é Recife, né? Que tem aquele maior bloco carnavalesco do mundo, né? Que é o Galo da Madrugada. E como lá tem muitos mangues, muitos rios, então eles também têm esse monumento, ó, tá? Que eu já fui a Recife, eu não sei se isso aqui é recente, se isso aqui é antigo, né? Esse caranguejo, se não está mais nesse local, foi colocado só por algum período, tá bom? Mas tem também esse monumento bem interessante, representando bem a cultura da cidade de Recife, tudo bem? Hoje nós vamos começar fazendo a correção da tarefa que vocês ficaram como tarefa complementar, ok? Pediu para você fazer o quê? Os nomes mais frequentes das ruas nomeadas pelos moradores das cidades brasileiras do passado eram dedicados aos santos católicos, a São José, São João e São Pedro, né? Esses eram os mais utilizados. E a gente ia encontrar no caça-palavras outros nomes de ruas, só que foram batizados pelos seus moradores. Lembra aquela rua que tinha um nome e que depois ficou conhecida como outro nome? Só porque ali passava sempre a procissão? Muito bem. Então, algumas ruas, elas ganham até apelido, que a gente chama. Não é mesmo, assim, o nome da rua, tá? Vamos dizer que a rua é São José. Mas tem tanta lama lá que o povo... É ali na Rua da Lama, né? Menina, você não conhece não ali a Rua da Lama, tá bom? Aí aqui a gente tem alguns nomes, tá certo? Que às vezes as pessoas batizam, né? Por assim dizer, ninguém sabe nem que nome é o nome da rua verdadeira. Mas diga assim, eu vou lá na rua de cima. Todo mundo sabe onde é a rua lá de cima, né? A rua larga, ó. Ali na Rua da Quitanda. Onde é que você mora? Eu moro na Rua da Quitanda. Todo mundo sabe. Principalmente quando se trata de cidades pequenas, tá bom? Muito bem. Então, se você também tem, né, a sua rua, algum nome assim que o pessoal batizou, vai aonde? Na Rua do Banco do Brasil. E quem não conhece a Rua do Banco do Brasil? Alguém sabe o nome da Rua do Banco do Brasil? Olha aí. Tá vendo? Então, acontece muito disso, principalmente nas cidades pequenas, tá bom? Então, você vai conferir aí, por favor. E na questão número 2, eu até sublinhei aqui, ó, tá bom? Em Salvador, existe uma praça que homenageia o poeta baiano Castro Alves. Está aqui a data de nascimento e de falecimento do baiano. E leva o seu nome. Na música Um Frevo Novo, o cantor baiano Caetano Veloso afirma que a Praça Castro Alves é do povo. Não é de Castro Alves, não, é do povo. Aí, de acordo com o que você estudou, qual é o sentido dessa expressão? Se você, na sua linha de pensamento, que aqui é resposta pessoal, tá, pessoal? Você colocou tipo assim, ó, porque as praças são espaços públicos, então é de todo mundo. É de convivência das pessoas, tá bom? Então, se é um espaço público, é do povo. Agora, vocês conhecem essa música? Alguém teve curiosidade de colocar lá? E que música será essa? Alguém fez isso? Bom? Pois eu vou colocar, não vou colocar toda não, para vocês não ficarem pulando demais dentro de casa aí, depois vai quebrar aí o vaso do centro, da sala, da mesa, aí vai dizer assim, foi a professora Joyce que botou o frevo para a gente ficar pulando, viu, professora? A culpa foi sua, o menino quebrou aqui porque estava pulando carnaval, estamos em agosto, vê se pode. Ó, conheça aí como é a música.
Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo, todo mundo na praça e a gente sem graça no salão. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo, todo mundo na praça manda a gente sem graça pro salão. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Pega no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo vai ter que pintar. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Pega no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo vai ter que pintar. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo, todo mundo na praça e a gente sem graça no salão. Acabou, tá bom demais. Quem quiser pular mais um frevo gostoso, coloca aí, beleza? Muito bem, entenderam agora? É do povo, a praça, a rua e muita coisa que a gente vai ver mais ainda. Por isso que temos que ter cuidado com o lugar que a gente mora. As ruas têm história. Então vamos lá. Há mais de 100 anos, as ruas de muitas cidades brasileiras eram diferentes das que vemos na atualidade. No passado, as ruas eram estreitas, pois serviam para a circulação de pessoas a pé ou em carroças puxadas por cavalos ou mulas. Na época, não existiam os meios de transportes que temos na atualidade e, por isso, não havia necessidade de largas avenidas e nem de calçadas. As portas das casas se abriam para a rua. Os quintais, onde era frequente o cultivo de pequenas hortas, ficavam no fundo das casas. Então, a gente vendo essa imagem aqui, ó, uma rua lá na cidade de Paraty, tá bom? Rio de Janeiro. Olha só, tá vendo? A rua tá aqui. Cadê calçada? Não temos. Tudo estreitinho. A porta da casa, ó, já dava diretamente para a rua, tá bom? Porque aqui só passava o quê? Carroças ou alguns animais, né? Tipo cavalo, e, lógico, os pedestres, tá bom? Ah, mas com o passar do tempo, aumentou o número de pessoas que viviam nas cidades e foram criados novos meios de transportes, né? Não era só aqueles transportes tipo carroça, né? Com isso, algumas ruas foram ampliadas para a circulação de bondes e de automóveis. Olha só essas imagens bem antigas, ó. Aqui eles estavam instalando os trilhos para a circulação de bondes, certo? Lá na Rua São João, lá em São Paulo. Ah, lembra da Rua São João? Pronto, que passava a procissão do São João, né? E aqui, ó, bonde, esse ainda é mais antigo esse bonde, que esse aqui ó, era puxado por mulas. Então, as mulas que iam puxando o bonde lá em Limoeiro, em Pernambuco. Porque depois foi que eles conseguiram, né, colocar motor nos bondes e eles se tornaram elétricos, tá bom? Antes eram os bichinhos, né? Os bichinhos que saíam puxando o bonde. Imagina o peso que esses animais tinham que puxar. Olha só, pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Ruas mais largas foram necessárias porque os transportes foram se modificando. As ruas ficaram mais, né, pessoas transitando, se batendo uma na outra. Às vezes a rua é larga e num comércio, né, grande, tem pessoas que ainda vai se batendo uma na outra. As placas de ruas. Vamos lá, tem uma tarefa para vocês aí. Você estudou que as primeiras ruas do Brasil eram nomeadas pela população de acordo com alguma característica que havia no local, tá bom? Rua da Ladeira, tá bom? Só que ainda não existiam placas. Além disso, as casas não tinham números. Praticamente todo mundo se conhecia que o local era pequeno, tá bom? Onde mora a Dona Maria? Aqui, Dona Maria de Seu Zé. Ah, mora ali naquela casa, tal. E alguém ia indicando onde era a casa de Dona Maria, tá bom? E as ruas eram fáceis, né? Lá na Rua do Sapateiro. Todo mundo onde era a Rua do Sapateiro? Todo mundo sabia. Como as cidades eram pequenas e todos os moradores se conheciam, era fácil encontrar as pessoas e os locais desejados. Bastava perguntar que alguém sempre sabia. Ah, e vem aquela história de novo, que conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de dar um nome oficial
tá bom? Você poderia até continuar chamando ali a Rua do Sapateiro, mas qual era o nome oficial das ruas? Então, agora estava determinado, né, oficialmente, o nome daquela rua, vamos dizer que era Rua São Pedro, tá bom? Então, vamos lá. Pois o número de moradores aumentou e nem todos se conheciam mais, tá bom? Nem todo mundo sabia quem era Dona Maria de Seu Zé, tá bom? Assim, os governantes das cidades determinaram que os nomes das ruas deveriam ser escritos nos muros, nas fachadas das casas ou em placas. Então, quando não tinha placas, ó, pendurada nas árvores, então escrevia na parede mesmo, tá bom? Das casas, né? Quando pegava assim a primeira casa da rua, aí escrevia, ou então nos muros, escrevia lá. Em São Paulo, a determinação de nomear as ruas aconteceu no ano de 1809. Olha aqui um exemplo de plaquinha, só indicando onde fica a Avenida Brasil. Com o passar do tempo, a função de nomear as ruas passou a ser dos governos das cidades. Então, cada cidade tinha que organizar suas ruas com nomes, né, para as pessoas se localizarem. Com isso, muitas ruas foram renomeadas, tá bom? Tinha um nome e recebeu outro nome. Algumas ruas aconteceram isso, tá? Quem era que mais recebia o nome? Aquelas pessoas ilustres, tá? Algumas pessoas que foram importantes, até que nem eram vivas mais, tá bom? Então, foram recebendo o nome das ruas. As ruas foram recebendo o nome deles, né? Políticos ou alguma data importante. Rua 7 de setembro, né? Olha aí. Então, às vezes, tinha isso aqui como um ponto importante da história do Brasil. Então, vamos botar essa rua aqui? Rua 22 de Abril, tá certo? Algumas cidades brasileiras determinaram que suas placas deveriam apresentar o nome da rua ou da praça. E ainda tinha mais assim, ó, essa plaquinha vai dizer pra gente uma pequena explicação. Vocês lembram a história do limpador? Que ele nem sabia quem eram as pessoas que estavam no nome lá, na plaquinha que ele estava limpando? Muito bem. Algumas têm desse jeito. Rua Marechal Deodoro. Tá, e eu sei lá quem foi Marechal Deodoro? Mas aqui vem a pequena explicação. Primeiro presidente da República do Brasil. Ah, então por isso que foi escolhido, porque ele foi uma pessoa importante. Tá bom? Então, temos algumas placas com essas informaçõezinhas. Tá bom? Não são todas, não. Você vai fazer esse de olho no local, que é justamente referente à placa, tá bom? Você vai escolher uma rua ou uma praça da sua cidade aí, porque você vai fazer tipo essa plaquinha aqui de cima, tá bom? Mas pode ser também o quê? A rua onde você mora. Aí você faz uma pesquisa, uma breve pesquisa, porque não é coisa longa não. Olha como foi bem simples o que ele botou aqui, ó. Tá bom? Sobre a origem do nome. Lá na página 31 do material de apoio tem uma plaquinha que você vai fazer isso. Botar o nome da rua, botar essa pequena explicaçãozinha de quem é, tá? Quem foi, o que fez, né? E você vai, se souber o CEP, coloca o CEP também, tá bom? Complete sua plaquinha, ó, que depois a gente vai receber, beleza? Isso aqui já é uma atividade complementar. Monumentos públicos. Os monumentos públicos são construções encomendadas pelos governantes em homenagem a algum personagem ou acontecimento considerado importante para a história. Nas praças, é comum existir algum monumento público em homenagem à história e à cultura da cidade. Os monumentos valorizam a memória nacional, porque aí as pessoas vendo sempre aquele monumento, sempre vai lembrar daquele acontecimento, tá bom? Lembrar de quem foi aquela pessoa. Aqui nós temos Monumento às Bandeiras, em São Paulo, inaugurado em 1953. Monumento aqui aos imigrantes livres, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E este monumento com uma réplica do avião 14 bis, em homenagem a Santos Dumont, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ok? Então, são homenagens que se fazem e ainda ajuda
a população não esquecer determinadas, certo? Determinados fatos importantes, ok? Então, vamos lá. Preservando a memória. Como já estudamos, uma cidade tem muitos lugares de memória e de preservação da história. Monumentos, estátuas, praças e ruas. Aqui são alguns exemplos. Agora conheceremos um local especial, criado para preservar a memória da humanidade. Que local é esse? O museu. Eu não aguento nem ouvir falar nessa história de museu. Vocês lembram do ano passado, pessoal? Que dor que eu chorei no meu coração no museu lá do Rio de Janeiro. Vocês lembram? Eu não esqueci não, viu? Não esqueci, gente, que eu quase chorei de tristeza. Como pode uma coisa daquela acontecer? Não vou nem falar mais, senão vou reclamar o resto do dia todinho. Vamos lá. Os museus foram criados porque as pessoas consideraram importante preservar o passado para se conhecer a história, tá bom? Nos museus é armazenado e organizado tudo aquilo que uma determinada sociedade considera importante preservar sobre o passado. Que tipos de coisas a gente pode ter? Roupas, objetos de uso cotidiano, obras de arte, entre tantas outras coisas, tá bom? E ainda tem mais, depende, pessoal, do tipo de museu ele está ali, ele foi criado para quê? Então, às vezes, ele é criado só para um determinado tema, certo? Então, ali só tem Museu dos Sapatos, modelos de sapatos mais antigos do mundo e possíveis que você possa imaginar, tá bom? Museu do Carro, então ali só vai ter carro de vários modelos, de várias épocas e por aí vai. E tem museu que ele contempla muitas coisas, tá certo? Não é um museu em particular sobre um determinado ponto que ele quer ali apresentar. Aí vem daquele triste, meu Deus, olha só como era lindo. Um importante museu brasileiro é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um incêndio em 2018. Vixe, faz tempo, né? E eu pensei que tinha sido o ano passado. Tem nada não, tudo bem, eu chorei de tristeza. E teve parte do seu acervo destruído. Uma grande parte do que estava aqui, pessoal, foi destruído. O fogo consumiu. Vocês nem imaginam o prejuízo histórico, porque coisas que jamais você vai encontrar outro similar igual o que estava lá. Então, queimou, já era, tá certo? No passado, ele foi usado como residência real dos imperadores do Brasil. Imagine você morar aqui, num prédio desse tamanho, né? Acho que você se perdia aqui em labirintos. Quando visitamos um museu, conseguimos descobrir mais sobre o passado de determinado povo ou de determinada época e entender um pouco melhor como nos tornamos o que somos hoje. Visitar um museu é como uma viagem no tempo. Cada cantinho do museu que você viaja, você está sempre contando algo diferente, interessante, curiosidades. É muito interessante. Quem nunca foi, vá, visite, porque faz muito bem, tá bom? Aqui em Natal nós temos o Museu Câmara Cascudo, muito interessante, ok? E aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Monumentos naturais. Sim, nós temos um monumento que é feito pelo homem, que ele que construiu, né? Que ele que reproduziu ali uma imagem, uma cena, mas nós temos também os naturais. Existem monumentos que não são resultados da ação humana, mas são grandes obras da natureza, admiradas pelas pessoas e protegidas pela legislação. Então, tem a lei lá de proteção, tá bom? Sendo localizada em áreas de proteção ambiental. Ok? Nada de ninguém aqui fazer piquenique aqui do jeito que quiser, levar um horror de gente para esses locais, né? Deixar sujeira, rabiscar paredes. Vamos conhecer alguns monumentos aqui. Gruta do Lago Azul, ó, o nome diz tudo, né? Na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Que linda essa cachoeira, não é, pessoal? Aqui a gente tem os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, tá bom? Formado por dunas de areias e piscinas naturais, tá
bom? As Cataratas do Iguaçu, localizada no estado do Paraná, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Você já conheceu algum deles? Você tem curiosidade? Tá bom? Então, é uma boa pedida para quando a gente for fazer uma viagem com a família, né? Visitar um desses locais e conhecer um pouco mais das belezas, os monumentos naturais que o Brasil tem. Porque às vezes, pessoal, a gente tem tanta coisa linda no Brasil e o brasileiro prefere viajar lá para outro país e deixa de conhecer o que tem de belo aqui, tá bom? A preservação da natureza é tão importante que está assegurada por lei. Olha aqui o artigo 225. O que é que ele diz? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, coletividade, é de todos, tá bom? Não é só o poder público que tem que tomar conta lá, não, tá bom? Todos nós devemos. Tanto os monumentos naturais, mas também os culturais, os dois, tá bom? Você vê uma praça e tem um monumento todo rabiscado, é isso? É uma falta de respeito, tá bom? Vamos lá. Este Mão na Massa vai ser atividade complementar também, tá bom? E vai ter que pedindo aqui também, ó, alguma coisa lá na página 33 de material de apoio, beleza? Tudo bem? Bom, agora vocês podem continuar pulando carnaval aí, né? Gostaram do frevinho? Muito bem. Tá certo que não tá no carnaval não, mas a gente pula carnaval o tempo que a gente quiser. Tá em casa mesmo, né? Todo mundo. Tchau, pessoal.